Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, a primeira parte do culto foi concluída. Pai, cremos que chegou até ao teu nariz, Pai, e aos teus ouvidos, como cheiros suaves louvores, ó Deus, também os testemunhos aqui falaram. Deus, agora, toma, ó Deus, o teu filho, que tudo que ele venha falar nesta noite seja inspirado e usado pelo teu Espírito Santo. Que a palavra desta noite sirva para nos, ó Deus, despertar, Senhor, para que nós venhamos te buscar mais, entregar mais, confiar mais em ti. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Aleluia, oração abençoada. Tem um versículo aí que acho que poucas pessoas sabem. Tem alguém enfermo, chama os presbíteros e ore. Acho que é de Tiago. Mas um dia mal sou tentado, queridos. Vendo um dia difícil. Às vezes quando não é na área da saúde, às vezes é financeiro. Às vezes não é financeiro, às vezes é conjugal, fora do modo geral, que você perguntar qualquer pessoa está passando aperto em alguma área. Mas bom é estarmos aqui na presença do Senhor para glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Quem aqui já teve que acender um fogão a lenha? Eita, então eu acho que você vai compreender um pouco da mensagem de hoje. Você que trouxe sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, do meu pastor, da minha esposa. Deus sabe o que temos passado, mas estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aleluia. Levítico já vi foi Ezequiel aqui, misericórdia. Capítulo 6, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para Ele. Aleluia. Diga amém. Amém. Oh, povo abençoado. Glória. Aleluia. E diz assim o versículo bem pequeno: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Aleluia. Isso é a palavra. Hoje, versículo: Deus possa ser vida no altar. Nós bem sabemos que o livro de Levítico é o terceiro livro do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, escrito de autoria de Moisés. E a gente vai ver que Levítico é parecido até com Levítico. A gente vai ver várias leis que Deus ele dá a Moisés. A gente bem sabe que depois que o povo ele sai de Gênesis, tem o Êxodo, que é a saída, por isso que o livro leva o Êxodo, porque foi o êxodo do povo de sair da escravidão do cativo para ser liberto do Egito, da mão de Faraó. E no livro de Levítico, se você for pegar bem, você vai ver várias leis, várias ordenanças, vários sacrifícios. Cada sacrifício específico dá uma coisa diferente. Era a lei para o pecado involuntário, era a lei para o pecado do sacerdote. Para cada uma coisa era um tipo de sacrifício. E cada sacrifício às vezes via de bois, a ovelhas, a carneiro, a pombinhos, e tinha que ser oferecido no lugar específico que era o altar. A gente vai ver que havia um sacrifício em Levítico, capítulo 1, versículo 7, vai começar dizendo que Deus ele escolheu Arão para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, e a sua descendência para servir no tabernáculo que estava montado. A gente vai ver que no capítulo 1, versículo 7 vai falar: olha, o fogo tem que ser aceso pelos filhos de Arão. Deus estava falando através de Moisés para ordenar Arão, seus filhos, que tinha que acender o fogo no altar para queimar o sacrifício, o holocausto. Só que aqui a gente vê no capítulo 13, no versículo 6, que lá o fogo tinha que ser aceso. E aqui o fogo não podia ser apagado. E a gente bem sabe que há uma dificuldade para acender o fogo. Hoje em dia depende muito. Você jogar um álcool, se for no fogão a gás. Mas nós que é veterano, algumas pessoas até hoje usam o fogão a lenha. E é um trabalho para acender, porque às vezes você queima o plástico para aquecer a lenha. Coloca um óleo diesel. No meu tempo a gente usava óleo diesel. Sacola plástica para poder queimar para o fogo pegar. Querosene aí. Hoje em dia a pessoa fala: é fácil manter o fogo, acender o fogo. Difícil é permanecer aceso.
Eu sei que é difícil também acender o fogo, porque há uma dificuldade às vezes, mas a dificuldade maior é manter o fogo aceso. Deus ele havia dado a ordem: olha, o fogo tem que queimar no holocausto, porque o sacrifício tinha que ser queimado. E aí eu separei alguns tópicos: o altar, a lenha e o fogo. Primeiro tinha que ser o altar, porque o altar era o lugar onde era aceita as ofertas. O altar era onde era aceito o sacrifício. O altar é onde as pessoas traziam a sua oferta para Deus e colocavam sobre o altar. Se a gente for ver, altar pode significar a presença de Deus, porque é na presença dele que nós devemos trazer o nosso sacrifício, que nós devemos trazer a nossa oferta para colocar no altar de Deus. E o interessante é que quem estava na incumbência de apresentar a oferta, o sacrifício, o holocausto a Deus era o sumo sacerdote Arão. Só que a oferta que tinha que trazer era o povo. Que apresentava era o sacerdote, mas era o povo que tinha que trazer a sua oferta, o seu sacrifício para Deus. E a gente fica meditando, porque o povo vinha no deserto falando: Moisés, estamos com fome, mas o povo vinha cheio de animais. Se você for ver, cada pecado, o povo pecava continuamente, tinha que oferecer um sacrifício para cobrir o pecado. O povo estava com fome, mas tinha animais junto com ele. A gente vê que aqui os animais, ele tinha algo especial para eles. Era para a remissão de pecados. Vocês me devem entender, por isso que o povo não matava para comer. O povo era dependente do alimento que Deus dava. A gente vai ver que eles traziam oferta para queimar no altar. A gente vê no livro de Elias, foi pregado aqui, falar sobre Elias, fiquei até meditando porque eu te estudava umas coisas a respeito. Elias, quando ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal, quando ele faz o desafio que ele vai subir o monte, o que tinha acontecido? O altar estava quebrado. Se a gente for ver a importância do altar, você vai ver Abraão, onde ele ia levantar um altar. Você vai ver quando Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, ele levantou um altar. Jacó, onde ele ia, levantou um altar. Porque a gente vai ver que no templo o altar ele era em um lugar específico. Só que aquelas pessoas, quando ele estava no templo, no caso de Abraão, a gente vai ver Jacó e outras pessoas, Elias, ele levantava o altar. Ou seja, eu quero adorar a Deus, o altar é lugar de adoração. Ou seja, eu quero adorar a Deus no meu quarto, aquele lugar vai ser o teu altar. Eu quero adorar, levantar um altar a Deus aqui na igreja, porque eu estou adorando aqui vai ser o teu altar. Só que o altar que Elias ia apresentar a oferta, o sacrifício a Deus estava quebrado. Isso me faz pensar, queridos, primeiramente, o que temos a oferecer para colocar no altar de Deus, na presença dele? Às vezes nós temos muitas reclamações, às vezes nós temos muitas queixas, às vezes temos muito o porquê disso, Deus. Às vezes temos muitas, queridos, coisas que não nos levam a uma verdadeira adoração a Deus. O que nós temos levado no altar, o que nós temos levado em oração a Deus, o que temos para apresentar ao Pai. E eu sei que se eu vou pegar do outro lado do altar, tem muitos, porque como eu falei, o altar é o lugar onde você se derrama. Em Mateus 6, 6:40, é o teu quarto, fecha a porta, é o teu Pai em secreto. Ou seja, o teu quarto é o teu altar. Até a igreja é um lugar de altar. Às vezes onde você se reserva um tempo para adorar a Deus, é o teu altar. Só que hoje em dia tem muito altar e tem pouco sacrifício. Tem muito lugar onde orar, mas tem poucas pessoas que oram. Tem muito lugar onde se entregar a vida a Deus, mas tem poucas pessoas que se entregam a vida a Ele. Elias se apresentou ao altar, o altar estava quebrado. Eu fiquei matutando, mas por que o altar estava quebrado? E a gente sabe que a Bíblia, ela explica a Bíblia. E Elias, quando ele vai orar ao Pai, ele fala: Senhor, eu fiquei, porque o teu povo derribou os altares. Aquele altar estava quebrado porque o próprio povo tinha quebrado para idolatrar outro Deus, Baal. Só que Elias, ele consertou o altar para oferecer o sacrifício a Deus. Antes de nós querer qualquer coisa da parte do Senhor, antes de querer levar o sacrifício, temos que preparar o altar, o lugar, um momento, um tempo específico só para Deus. Lá em casa, lá no quarto da bebê, como ela está ficando só no meu quarto da varua, eu peguei uns papel lá, não esqueci o nome daquele negócio, mas escrevi umas letras e coloquei lá, cantinho da oração. Às vezes boto uma cadeira lá, tem um lugar lá, eu coloco os livros, sento às vezes para estudar a mensagem, para pregar e para orar. Eu reservei um lugar, um altar,
para mim, para minha esposa e da minha casa. O altar estava agora consertado. E agora o que adianta ter um altar e não ter sacrifício? Do que adianta ter um altar e não ter algo que apresentar a Deus? O que adianta ter um altar e não ter oração? O que adianta ter um altar e não ter lágrimas na presença de Deus? O que adianta ter um altar e não ter alguém quebrantado para se quebrantar ou para levar a Deus oração, louvor e adoração? E a gente pensa que altar é só esse lugar aqui, não. Aleluia. Aleluia, Deus. O que adianta um altar sem ter um sacrifício? E aquelas pessoas, ela ia até a tenda, ela ia até o altar, o sacerdote levava o seu sacrifício. E a gente se pergunta, vou levar o que para Deus? O que é que eu vou levar? Tem um versículo lá de Salmo 16, versículo 12, se não me engano, que o presbítero pode ler. O que darei em recompensa ao Senhor por tudo que Ele me fez? É verdade. Entregarei minha vida e cantarei louvores a Ele. Em Romanos 12, fala a voz, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, ou seja, o povo tinha que levar um animal para ser morto. Hoje nós somos sacrifício só que vivo e temos que nos apresentar no altar de Deus todos os dias. Aleluia. Vou levar o que? Leva a sua vida a Deus, entregue sua vida a Ele, entregue seu louvor, entregue sua oração, entregue o tempo propício para Ele. Aleluia. A gente vai ver, queridos, que o altar, quando ele tinha uma importância, as pessoas, ele podia muito bem chegar e orar, não, mas tinha que levantar um altar, colocar um sacrifício para aquilo subir com um aroma agradável a Deus. Aleluia. Você vai ver aqui que para o fogo ele queimar, ela falou, o fogo tem que continuar queimando, não pode parar. Tem que ter a lenha para o fogo queimar. Tem que ter um combustível, porque o fogo aí não vai pegar do nada. Tem que ter algo para ele poder acender ou continuar aceso. E ele tem que falar, olha, tem que colocar em ordem. Tem que colocar a lenha para o fogo queimar. Aleluia. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que fala que o fogo arderá continuamente e não pode apagar. Fala assim, ó, orai sem cessar. Então a gente vai ver que essa lenha, ela também pode ser a nossa oração. O fogo não podia apagar, né? Essa você está falando orar sem cessar. Aleluia. Queridos, temos que ir ao altar do Senhor. Como eu falei, no pé da cama, aqui na igreja, mas tem que ter a lenha, tem que ter o combustível, tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que se derramar na presença dEle, não de uma forma superficial, mas se quebrantar por inteiro na presença do Senhor. Eu sempre falo, às vezes eu olho de mim mesmo, buscando o Senhor de uma forma tão superficial, tão rasa. O Senhor é tão profundo. Você já vê que em Ezequiel ele mergulhou na água, tanto que não podia dar, teve que ser amado. E às vezes a água bate no nosso joelho e fala, aqui tá bom. Às vezes a água cai na cintura e fala, aqui tá bom. Aleluia, queridos. Eu não sei, eu não quero saber o tanto de tempo que você gasta orando, mas a intensidade com que você ora. Aleluia. E nós oramos. Quantas oportunidades temos de orar e às vezes desperdiçamos. Verdade. Quantas oportunidades temos de orar e dedicar um tempo para Deus e desperdiçamos com outras coisas que não levam a nada. Às vezes até desagrada a Deus. É assim mesmo. Aleluia. Quantas pessoas que outrora era fervorosa na presença de Deus e hoje se encontra naquela igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor, por quê? Porque não procurou colocar lenha no altar. Aleluia. Verdade. Aleluia. Tem que ter a lenha no altar. Sem lenha, igual eu falo, o fogo se apaga. É por isso, querido, que devemos ter sim uma vida de leitura, de examinar a escritura, uma vida cotidiana na presença do Senhor para culturar, para louvar, para pregar, para orar, para louvar, exaltar e glorificar o nome dEle. Quantas pessoas deixou a chama se apagar e depois que a chama se apaga, para acender é difícil. A gente bem sabe que depois que pede uma coisa para conquistar, o pastor falou aqui, para conquistar uma pessoa ferida é difícil. Tem coisas que depois que você pede, é um processo de novo para conquistar aquilo, porque na primeira vez é pago um preço alto.
você tem que sacrificar muitas coisas, você tem que entregar em tempo maior aquilo, só que depois que você abre mão daquilo, você tem que voltar do começo, tem que chegar aquilo tudo de novo, até chegar onde você está. Sem lenha, o fogo se apaga. E fala que quando o próprio Abraão ofereceu Isaac, ele levou consigo a lenha. E a gente vai ver que essa lenha não fosse aquelas vistas, era reserva do azeite. Você está falando, olha, nós temos tempo de orar, mas nós vamos orar quando tudo está difícil. Pelo menos orar com mais intensidade. Temos a oportunidade de buscar a face do Senhor, mas deixando para buscar quando as coisas mais mal, a pior. Temos a oportunidade de vir cultuar, entregar a vida a Ele, louvar Ele, fazer mais por Ele, mas nós só fazemos quando as coisas apertam. Aleluia! O fogo tem que queimar continuamente sobre o altar, mas tem que haver sacrifício, tem que colocar lenha. Primeiro passo, tem que consertar o altar. Segundo, tem que ter um sacrifício sobre ele. E para haver fogo tem que haver a lenha, porque o sacrifício, o altar, ele tem que ser queimado sobre aquilo. Deus falou, olha, o fogo tem que arder continuamente. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo oração, não havendo a busca, o crente se apaga também. Eu falei com meu irmão Daniel, ele trabalha comigo na casa. E aí eu sei para pai, me mostra como é que está a minha vida espiritual. E eu sei de noite que eu estava com a lâmpada na mão e estava bem fraca, quase se apagando. E a dele já tinha se apagado. No outro dia eu falei para ele, falei, tu ainda tem alguma coisinha ou nada. Mas é isso, queridos. Lá no templo de Eli fala que a lâmpada estava se apagando, porque não tinha quem trocasse o óleo para a lâmpada do templo continuar acesa. E às vezes há um processo que estamos querendo que o sacerdote ofereça sacrifício por nós. Porque lá só o sacerdote podia, é claro. Para você oferecer algo para Deus, tinha que passar por ele, lhe apresentar, porque não era permitido uma pessoa comum entrar na presença de Deus. Ou fazer qualquer ofício que envolvia o altar. Tinha que ser o sacerdote. E hoje nós temos essa graça, essa oportunidade, mas estamos querendo fazer com aquele povo, tem que levar para alguém. Ó, faz isso comigo. Claro que tem coisas que temos que compartilhar de oração. Mas nem tudo tem que deixar a incumbência de outro fazer aquilo que você pode fazer. O processo de colocar a lenha de oração é bem tua. Às vezes quer levar para outra pessoa. Tem coisas que Deus ele pode fazer. Tem coisas que você vai fazer. Tem coisas particular com Deus é entre eu e Ele, você e Ele. Aleluia. E a gente vai ver, queridos, que o fogo, ele simboliza uma das coisas, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Por isso que às vezes queima dentro da gente. Eu já orei por pessoas que nas minhas costas estavam pegando fogo, queimando os lombos, aquela quentura, aquele calor. Ou seja, para atrair o Espírito Santo, para o fogo queimar, tem que haver uma busca incessante por Ele. Quantas vezes eu já busquei, ó Pai, eu quero dom, eu quero algo através do Espírito Santo, só que às vezes eu não dava aquela busca que deveria buscar. E aí, como a gente vai ver a história de homens pregadores, heróis da fé, que rasgavam a vida em oração para conseguir algo da parte do Senhor, para ser inflamado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes nós fazemos uma coisinha e já queremos aquilo. É verdade. Aleluia. Quantas vezes eu já me frustrei, e às vezes as pessoas falam, olha, você que não é batizado, amigo, vem cá pra frente. Fica aí falando, glória, eu falar nada direto. Talvez quando eu fiquei chateado, eu não vou mais não. Só que a gente vai ver, queridos, pessoas que pagam alto preço, falam assim, busca incessante para conseguir. E as pessoas chegam e acham que vai conseguir assim fácil. Vem cá, você vai falar. Aleluia. Tem pessoas que até sim, porque o fogo vem só para dizer aquele fogo de palha. Só naquele instante, depois mais nunca. Porque não é abastece. Que fala o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, querido, ele prova. Lá em Coríntios fala que as nossas obras, naquele dia, o que nós temos feito aqui diante do Senhor, ela vai ter que passar pelo fogo para ver se vai resistir ou não. Se vai ser como palha, como madeira, se vai ser queimado. O fogo, ele purifica. Você vai ver que pega o ouro, é valioso, mas tem que passar pelo fogo para tirar as impurezas.
Aleluia. E é isso, é necessário o fogo do Espírito Santo na vida do cristão, porque o fogo ele purifica, ele tira as impurezas e ainda ele fortifica. Lá em Jeremias 18, do vaso moleiro, ele passa por fogo para sair de lá resistente. Aleluia. O fogo do Espírito Santo. Mas há uma questão, fala que tinha que depois que o fogo queimava, no outro dia de manhã o sacerdote ele tinha que vir e fazer o que? Ele tinha que remover as cinzas do altar, porque a cinza atrapalhava do fogo continuar queimando, acender o fogo. E a gente bem sabe, eu me lembro do tempo de roça, era assim, no outro dia de manhã ele ia acender, porque lá, para economizar gás, ainda mais coisa era complicada naquele tempo, não tinha tanta condição, tudo era na base do fogão a lenha. E eu lembro que minha mãe ia para lá, tinha que remover, pegava até um pedaço de zinco, botava aquela cinza tudo para fora, para ajeitar os paus, para poder botar fogo para queimar novamente, porque com a cinza lá atrapalhava. E essa cinza, queridos, às vezes é um embaraço, é o pecado na nossa vida. Em Hebreus 12 vai falar: nós estamos cercados de uma nuvem de tão grande testemunho, deixe de lado todo embaraço e todo pecado que nos atrapalha. Isaías 59, porque às vezes a pessoa só lê o lado bonito da mensagem. Eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa ajudar, e os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Porém, o vosso pecado tem feito separação entre vós e o vosso Deus. Tem que remover a cinza, queridos. Tem que tirar a cinza, porque às vezes estamos clamando, buscando: Senhor, me queima com o teu Espírito Santo, me inflama, me aceite na tua presença. Mas às vezes não queremos tirar a cinza, aquilo que atrapalha o agir de Deus na minha e na tua vida, que atrapalha o nosso ministério de seguir em frente ou de crescer. Tem que remover a cinza do altar. Aleluia. Não podemos nos conformar com a situação que estamos, porque nós temos a consciência: Pai, eu sei que eu devo orar mais, e por que não oramos? A gente tem a consciência que deve buscar mais, e por que não busca? Nós temos a nossa consciência quando erramos, quando pecamos, e por que não rejeitamos o pecado, esse vício, isso que nos atrapalha? Há alguns passos para obter, aleluia, o fogo do Espírito. A gente vê que em alguma ocasião o sacerdote tinha que colocar fogo, mas no altar lá era coisa tão santa que não era qualquer pessoa que podia entrar, era só o sumo sacerdote Arão e a sua descendência. No dia que os filhos de Arão foram oferecer fogo estranho no altar de Deus, foram consumidos, morreram ali. E eram sacerdotes, mas foram oferecer fogo estranho a Deus, morreram. Você vai lembrar de um colega, ele era pregador, pegava em bicho e chamava direto, rapaz novo que nem eu. E um dia ele se encontra afastado, e uma vez comprou uma moto, começou a fazer algumas coisas, chegava em casa marcando no meu pescoço. Eu falava: moço, te conheci na presença, deixa eu te ver assim. Ele falava: estou na unção. Pensa aí, fazendo coisas erradas aí que está na sua sermão cristão. Coisas que Deus ele não aceita, queridos. Mas tem fogo que você vai preparar o altar. Você vai colocar a lenha, vai colocar o sacrifício, assim como Elias fez, mas queimando o fogo é o Senhor. Você vai preparar tudo, mas o fogo queimando é Deus, o Espírito Santo desce de lá. É por isso que em Atos todas as pessoas estavam reunidas, estavam todos orando, mas foi Deus, através da intercessão de Jesus, que mandou o Espírito Santo, assim como esse fogo que desceu. E não devemos esquecer que a palavra fala que Deus, ele é fogo consumidor. Aleluia. Mas que esse fogo, queridos, venha consumir de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. Que esse fogo venha consumir de nós tudo aquilo que nos impede de ter um espiritual a mais com Ele. Que esse fogo venha consumir o pecado, os vícios, tudo aquilo, querido, que nós não conseguimos abrir mão sozinhos. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes estamos na condição de altar, como aquele de Elias quebrado. Mas, aleluia, mas devemos buscar o conserto com Deus. Aquele altar simbolizava também o povo de Israel, que por muitas vezes fez uma aliança com Deus, e por muitas vezes eles quebravam a aliança. Aleluia. Elias viu o fogo descer, consumir a água, consumir a lenha, consumir os sacrifícios, mas ele teve que consertar o altar primeiramente. Se nós queremos ver coisas grandes da parte de Deus, devemos a cada dia
consertar a nossa vida diante dele. Se nós queremos verdadeiramente ir para o céu, para onde Jerusalém, devemos a cada dia consertar o altar, a nossa vida diante do Senhor. Aleluia! E aí sim você vai ver o fogo inflamar. Você fala, mas como é que eu vou ser? Que esse fogo do Espírito vai incendiar. A Bíblia dá uns respostas sobre isso. A palavra, isso aqui é um dos meios que você vai se incendiar com o Espírito Santo. Você fala no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para ele depois de ter ressuscitado, e quando vai partir o pão, ele não sabia que era Jesus come, ele fala, porventura não ardia o nosso coração, não queimava quando ele falava conosco. Jeremias 23, 29, não é a tua palavra como fogo, ou como martelo que esmuiça a penha. Aleluia, a palavra que muitos rejeitam é essa que incendeia o cristão. A palavra que muitas vezes fica lá nesse canto cheio de poeira, porque é de areia esquecida, é essa mesma palavra que na mão de alguém que medita nela dia e noite, que busca ela, que lê ela, que guarda ela no seu coração, essa palavra que incendeia, que conserta, que renova, que transforma a vida do cristão. Aleluia. É por isso que no mesmo livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, vai dizer, não instigueis o Espírito Santo, ou seja, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas devemos manter aceso. O Espírito Santo habita em mim, vocês são os templos. Sim, queridos. Eu falei que pessoas que se contentam apenas em ter, mas devemos nos contentar em ser cheio. Sempre faz isso aqui, tá? Aleluia, Deus. Aqui tem água, pode ser o Espírito Santo, mas o copo não está cheio. Tem pessoas que têm o Espírito, mas não é cheio dele, não é transbordante. Não apenas se contente em ter, mas se contente em ser cheio. Que nós diminuamos, que ele venha a crescer. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês, só para encerrar aqui. Aquilo tudo lá, o holocausto, o sacrifício, o altar, tudo encaminhava para Cristo. Lá o altar era lá dentro da tenda, tudo bonitinho. O altar de Cristo foi uma cruz. Lá o cordeiro, o animal tinha que ser sem mancha, sem defeito nenhum. Jesus ele não tinha pecado, foi o sacrifício perfeito. Simbolizava aquele animal que era morto para a remissão de pecado daquelas pessoas. E para você entender, havia sacrifício para todos os tipos de pecado. Mas embora com sacrifício, nenhum daqueles sacrifícios deu livre acesso do homem entrar na presença de Deus. Cristo fez um sacrifício só. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Pode jogar nosso joelho aqui em casa, no trabalho, e orar. E não sermos consumidos pelo fogo da ira dele. Aleluia. Cristo morreu por mim e por você. Para que hoje nós podemos também fazer mais, nos esforçar, acender a chama do Espírito e não se contentar em ser crentes normais. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.